Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos em direto a partir dos estúdios da Rádio Savana 100.2, onde semana sim, comentamos sobre os principais temas que marcaram a semana. E também pode nos ver em direto no Facebook e em diferido na televisão independente de Moçambique às terças, quintas e domingo às 21h30. Pode também descarregar o programa no site do Semanário Savana. Boa noite, Fernando Lima, bem disposto para mais um programa. Já caminhamos para o programa 70. Claramente, quase. E esta semana temos na prática um fim de semana longo, porque muita gente vai fazer a ponte na próxima segunda-feira e o dia 1 de maio, certamente que vai ser para muita gente um dia 1 de maio na praia. Fernando Lima, vamos ao seu facto de semana, escolheu ataques em Mocimboa. Eu penso que é importante retomarmos o tema, porque não só é uma questão extremamente importante, significa que há violações de lei e ordem naquela parte do território moçambicano e, por outro lado, há alguma relutância em diferentes instituições moçambicanas aceitarem aquela realidade. E o facto mais próximo é a declaração quinta-feira do Ministro da Defesa, quando recebia uma delegação da Zâmbia, em falar em terrorismo e em falar da necessidade de os países da região de combaterem o terrorismo, e ele fala especificamente do terrorismo que vem da Somália, que atingiu os Grandes Lagos e também agora está a atingir a nossa região. Portanto, é uma referência clara ao Al-Shabaab, ou a movimentos do tipo Al-Shabaab que, segundo ele, estão a descer em direção ao sul e que já estão na nossa zona. Ora, esta declaração está em contradição com as declarações de polícia que querem considerar estes atos claramente levados a cabo por estas milícias islâmicas na zona de Palma e de cima da praia como atos de crime, vamos lá chamar, crime do domínio comum, sem qualquer politização, sem qualquer ideologização. Ou seja, na visão da polícia, os crimes que acontecem em Palma tanto podem acontecer em Palma como na Matola, porque também na Matola há pessoas com armas que assaltam casas e não tem qualquer intuito. É um grupo de bandidos, sem comando, sem ideologia. Exatamente. Só que, digamos, os factos não agem a favor da polícia. Não só porque estes mesmos grupos continuam a reivindicar este fundamento religioso para as suas atividades, como determinadas práticas também evidenciam essa matriz ideológica, nomeadamente a degola de algumas vítimas, e o Mediafax noticiou esta semana pelo menos mais 2 pessoas degoladas neste eixo acima da praia Palma. Claro que o nosso governo quer fazer a colagem dos incidentes de Cabo Delgado àquilo que é a matriz do terrorismo internacional, ou seja, aquilo que se passa no Iraque, na Síria, no Afeganistão, portanto, em relação à Al-Qaeda, em relação ao Daesh e ao Boko Haram. Em última análise, se calhar, a matriz é essa. Agora, resta saber se a palavra correta é terrorismo, e nós, em Moçambique, temos que saber usar a palavra terrorismo com algum cuidado, porque as autoridades coloniais achavam que o movimento de libertação era um movimento terrorista, e eram terroristas os que atuavam em Angola e na Guiné-Bissau. Depois da independência, tentou-se colar a palavra terrorista
à RENAM, portanto temos que definir claramente o que é terrorismo e não andar à boleia daquilo que são as definições americanas ou europeias de terrorismo. Muito bem, Fernando Lima, vamos ao nosso primeiro tema dos que elencamos para este programa. Esta semana, a Procuradora-Geral da República, Beatriz Buchil, foi ao Parlamento apresentar o Estado de Justiça e Legalidade. E entre vários temas, vamos nos concentrar na questão que tem a ver com as dívidas ocultas, que levantou apaixonados debates no Parlamento. E ela, dentre várias coisas, diz que Moçambique pediu informações e diligências a 7 países sobre as dívidas ocultas, mas apenas um respondeu em março. Fez questão de argumentar que a celeridade nestas investigações depende da cooperação dos referidos Estados. Fernando Lima, o sumário executivo do relator Kroll, que foi nos dado formalmente pela Procuradoria-Geral da República, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, que também foi público, não tem elementos suficientes para se avançar com mais profundidade neste caso. Ou a PGR está a exonerar-se das suas responsabilidades? As duas coisas são verdadeiras. Há elementos indiciatórios de ilícitos cometidos nas transações e, portanto, o Ministério Público não está a atuar sobre esses ilícitos. E, segundo, há, neste momento, uma nova narrativa que é complementar à ação que a Procuradoria incitou no início do ano, que foi remeter para o Tribunal Administrativo as culpas ou as potenciais culpas em relação a ilícitos cometidos na área financeira ou pelos sujeitos que executaram aquelas operações em relação aos empréstimos e em relação à alocação de recursos para as três empresas que aqui estão em causa. Ora, a nova narrativa da Procuradora, e em linha com aquilo que foi a declaração e a atuação do Presidente da República em Londres, é dizer, nós não somos os únicos, há outros intervenientes e esses outros intervenientes também têm que ser responsabilizados. Há aqui uma estratégia concertada. Claramente. A nuance da Procuradora é de dizer estamos bloqueados porque os países a quem solicitamos colaboração não nos estão a ajudar. Ora, isso é um pouco falacioso, porque depois, na prática, parece objetivamente uma resposta do Governo, neste caso da Procuradoria, no sentido de dizer, vocês boicotam o financiamento à ajuda a Moçambique, nós estamos a dizer que vocês estão a boicotar a investigação. Portanto, não somos nós os culpados do facto da investigação não evoluir, mas são vocês mesmos que estão a não fazer com que a investigação evolua. Empurrar a pressão para o lado claramente, me parece que está a ser, neste momento, a estratégia da Procuradoria, eu diria a estratégia do Governo de Moçambique. E bloquearam tudo. E depois alguns desses países, segundo a própria Procuradora, são os que cortaram o apoio ao Orçamento Geral do Estado na sequência da descoberta destas dívidas ocultas e também não querem cooperar, no sentido de que a culpa é vossa e nós queremos tratar este assunto e vocês não querem deixar avançar. Sim, só que nós nem sequer da maior parte daquilo que se poderão considerar atos preparatórios, nós não conhecemos. Não conhecemos que atos são esses, que diligências são essas. Portanto, parece que há muita inatividade no Ministério Público, ou então
se há alguma atividade, ela é de natureza tão secreta que ninguém se apercebe, incluindo os próprios visados, porque nós conhecemos bem quem são os visados neste processo. Uma coisa são os visados, outra coisa são se eles têm culpa ou não. Mas sabemos quem são os visados nesta investigação e não me quer parecer que eles tenham sido incomodados nos últimos tempos e, de algum modo, tomando nota daquilo que um deputado disse esta semana no Parlamento, isto não corresponde a nenhum sentimento esquizofrénico que a sociedade quer ver sangue, quer ver presos, quer ver pessoas a serem inquiridas, a serem levadas a tribunal, a entrarem num carro celular. Ora, a questão é que o próprio Estado nos propicia esse tipo de espetáculos. Qual era o objetivo de encarcerar durante algumas horas os 3 indiciados da utilização indevida de fundos, no caso Embraer? Quer-me parecer que todo aquele show televisivo era para impressionar a delegação do FMI que estava cá nessa altura. Portanto, não sei, não está programada nenhuma deslocação do FMI nas próximas semanas, mas se calhar o próximo show é exatamente alguns das pessoas que são suspeitas de ações menos próprias no caso das dívidas ocultas serem também sujeitas a este circo para se mostrar que a PGR está a fazer qualquer coisa. Essa estratégia de empurrar o problema com a barriga, essa estratégia de cansar os credores e cansar todos que estão interessados em que este assunto seja resolvido para depois mais tarde ceder, leva-nos até aonde? Bem, pode-nos levar a uma completa estado de sítio, por exemplo, no interior do partido no poder. A estratégia do Partido Frelimo é cerrar fileiras, não abrir brechas no caso das dívidas ocultas, porque assim pensam que mantêm a unidade interna. Ora, há outros fatores exteriores ao próprio Partido Frelimo que podem causar grandes brechas e podem alterar a situação de maneira radical. Nós estamos a aproximar-nos de 2 momentos eleitorais cruciais, este ano e no próximo ano, e se os resultados dessas 2 eleições, tomando em conta que não há nenhuma movimentação no caso das dívidas ocultas, se o custo de vida, a situação dos moçambicanos continuar a deteriorar-se, se essa deterioração do nível de vida dos moçambicanos se manifestar em termos eleitorais, ora, aí haverá, digamos, rombos no castelo onde está acantonado o Partido Frelimo. E nós sabemos que os quadros do Partido Frelimo não estão em uníssono em relação à questão das dívidas. Aceitam a estratégia da liderança, mas isso não significa que concordem. E, portanto, isto poderá levar a danos internos muito grandes, mas isso... Portanto, isso danos internos dentro do Partido Frelimo, Partido Governamental. Exatamente, mas isso também depende daquilo que acontecer nas eleições. Por exemplo, imaginemos que há uma vitória retumbante. Ora, isto será interpretado no Partido Frelimo que toda essa estratégia esteve certa, que foi importante resistir às pressões ocidentais, resistir à pressão externa e, em última análise, digamos,
tentar resolver os problemas dentro de uma perspectiva que daqui a alguns anos, quando começarem as receitas do petróleo a chegar, que a situação financeira de Moçambique melhore, o que significa também que Moçambique estará em posição de melhor enfrentar os doadores externos. Agora, o perigo... Então o objetivo é ir puxando até que... Para já parece-me que essa é uma das estratégias. Mas há aqui um equívoco, é que as companhias que estão ligadas à exploração de petróleo vêm exatamente desses países que estão neste braço de ferro com o governo de Moçambique. Portanto, poderá haver também alterações na própria estratégia dessas empresas, estratégias essas que podem ser influenciadas por políticas de fundo desses países em relação a Moçambique. Não estou a ver, por exemplo, a Itália fazer um fincapé, porque a Itália, inclusive, é um dos países mais simpáticos em relação a Moçambique, eventualmente em privado até estão contra todo este sancionamento do governo de Moçambique, mas não é o caso dos Estados Unidos e não se pode sequer comparar o poder de influência dos Estados Unidos em relação à Itália e a diferença do peso do projeto da Área 1, que é o projeto de que está encarregue a Anadarko, e o projeto, para já, apenas de um navio flutuante e apenas para uma pequena parte da Área 4, que é a Área Coral Sul. Mas temos um aparente silêncio barulhento da Suécia, o país que patrocinou esta investigação. O relatório final Kroll devia já ter sido divulgado na íntegra, mas esta semana a Procuradoria-Geral da República afirmou que a publicação deste relatório iria prejudicar as investigações, o que significa que não teremos formalmente este relatório publicado pela PGR. É mais uma nuance. Eu nem sequer daria muita importância a este pequeno elemento. De qualquer forma, eventualmente não do lado da Suécia, porque a Suécia está numa posição algo incómoda, porque não só tentou aqui mediar um conflito e, nomeadamente, acalmar, digamos, os setores mais radicais. Aqui, por radicais, a tradução é aqueles países que queriam penalizações mais contundentes contra o governo de Moçambique. Por isso mesmo a Suécia avançou com a contratação do auditor e pagou a contratação deste auditor, mas estou certo que, assim como é possível a CNN ter acesso aos barcos coreanos no Porto de Maputo para provar que Moçambique viola as sanções contra a Coreia, também outras evidências podem ser vertidas para a imprensa, exatamente para causar maiores embaraços às autoridades de Moçambique. Pegando exatamente neste ponto, debateu-se muito esta semana o alegado envolvimento do fundo do presidente Filipe Nyusi neste processo das dívidas ocultas. Como é que olha para isso? Bem, aqui é preciso tomar em consideração vários aspectos que são melindrosos. O primeiro aspecto melindroso é que há um setor dentro do Partido Frelimo que não está seguro da posição final do presidente Nyusi na questão das dívidas. É minha convicção que o antigo presidente, quando falou sobre a questão do projeto de defesa
da Costa, na última reunião do Comitê Central, tentou claramente dizer à plateia que o Presidente Nyusi estava por dentro de todos os detalhes em relação a este projeto. Toda uma série de pequenas iniciativas, nomeadamente de documentos divulgados do Ministério da Defesa à altura, tentam claramente colar o Presidente Nyusi à questão das dívidas ocultas e mais tentar construir uma narrativa de que ele estava por dentro de todo o processo. Ora, a correspondência oficial vazada, usando a expressão brasileira à falta de melhor, não prova, não dá evidências de que o Ministro da Defesa à altura estivesse por dentro das operações materiais, nomeadamente das operações bancárias e das aquisições dos vários o que mostra é que, na qualidade de membro do Conselho de Ministros, Ministro da Defesa, a área que superintende basicamente esta área, esteve apenas envolvido na parte técnica do assunto. Na parte técnica e na parte conceptual deste projeto de defesa estratégica da costa. Isso não significa que esteve envolvido nas aquisições de barcos, de radares, de aviões, de helicópteros, de drones. Não conheço, não estou a dizer que não pode haver e que não tivesse sido envolvido. Estou a dizer é que as evidências até agora apresentadas são forçadas, correspondem a um determinado lobby para incriminar o Presidente Nyusi como fazendo parte do esquema e claramente tentando chantageá-lo no sentido de se avanças com determinadas ações, nós ainda temos muito mais munições para afetar a imagem do Presidente. E aqui o termo afetar a imagem é um termo importante, porque nós sabemos que o Ministro Chang assinou parte da documentação e das garantias, aliás, como a atual Vice-Ministra Isaltina Lucas. E isto traz responsabilidades, mas se queremos em termos políticos analisar, não estou a dizer em termos jurídicos, em termos políticos analisar toda a questão e toda a conjuntura, nós sabemos que o projeto é da responsabilidade do Presidente da República, porque no Estado de Moçambique nada acontece sem, sobretudo em matéria conceptual, em matéria de fundo, e claramente este projeto era um projeto de fundo, aliás, era tão de fundo que envolveu um financiamento de mais de 2 mil milhões de dólares. Portanto, a sua responsabilidade era do Presidente da República. Eventualmente não. Houve outros intervenientes com maior ou menor protagonismo. O Ministro da Defesa, claramente, aliás, era incontornável que o Ministro da Defesa não tivesse qualquer conhecimento, porque, inclusivamente, algumas das instalações militares, algumas das instalações que foi por necessário ao Ministério estão sob a alçada do Ministério da Defesa. Então, era impossível. Agora,
São questões distintas e, repito, toda a documentação vazada não incrimina o Presidente em ilícitos criminais. Fernando Lima, vamos agora para o nosso segundo tema, tem a ver com o que foi a manchete do semanário Savana desta semana. O Banco de Moçambique sancionou ex-gestores do banco, antigos gestores do Banco Moza, com medidas que vão desde a aplicação de multas até a inibição do exercício de funções de gestão em instituições financeiras. Fernando Lima, e um detalhe maquiavélico: as punições serão publicadas às expensas dos sancionados. Fernando Lima, é um banco central na era Roger Zandamela determinado em limpar o sistema, corrigir imperfeições, recorrendo ao caso Moza para dar sinais aos outros que será intolerante, ou estamos perante vítimas? Os dois cenários são possíveis. Começando pelo primeiro, claramente o governador do banco tem uma determinada visão do país, do setor financeiro, do setor bancário, e não é uma questão de estar determinado, é completamente determinista em relação à sua visão. Portanto, um setor infestado de lobistas, de gestores eminentemente políticos e não de gestores equipados com as devidas ferramentas técnicas para gerir os bancos. O Banco de Moçambique, e nomeadamente o seu governador, tomou a posição que tomou em relação ao Moza e, na minha perspectiva, está a ir até ao fim. Portanto, está cometido a mostrar por A mais B que, se o Banco Central se envolveu no Moza Banco, tinha motivos mais do que sobra para fazer o que fez e, em última análise, sancionar também os próprios gestores. Porquê? Porque ainda não morreu na praça financeira uma outra narrativa que diz que, se o Banco Central quisesse apoiar o Moza Banco noutra perspectiva, nomeadamente permitir que uma proposta de injeção de fundos fosse validada exatamente à altura da intervenção em agosto, setembro, a narrativa poderia ter sido outra, que já na fase de reabilitação do banco, não obstante o acionista moçambicano não ter cumprido com os requisitos estabelecidos pelo Banco Central, que poderiam ser acomodadas outro tipo de soluções, nomeadamente permitir que o acionista moçambicano fosse buscar um parceiro externo para reabilitar o banco. Ora, também é público e é formal que esse mesmo parceiro que apareceu em Moçambique pela mão do acionista moçambicano do Moza Banco, depois veio a estabelecer um acordo com o Banco Central e, nomeadamente, com o seu fundo de pensões, a Coanha, passando a deter uma parte do Moza Banco. Ora, estes factos são suficientes para se poder questionar que a solução encontrada para o Moza Banco não era uma única solução, que era que a solução escolhida pelo governador do Banco Central era a única possível
e a única que poderia trazer sucesso na recuperação na recuperação do Mosabank. Ora, o Banco Central está no comando das operações deste banco, tem capacidade de iniciativa e está apostado em estabelecer uma outra narrativa, mesmo em relação às contravenções que são assinaladas pelo Banco de Moçambique em relação aos gestores. Eu sei que há documentos que contrariam a visão do Banco Central e que acham que, inclusivamente, uma parte das questões levantadas pelo Banco Central, em devido tempo e nos exercícios contabilísticos subsequentes, tinham sido relevados. Agora, fica difícil lutar contra o Banco Central, mas sobretudo os gestores que estão ligados ao agora acionista minoritário Moçambique Capitais, estão numa posição muito debilitada. Fernando Lima, nós vamos regressar a este tema. Vamos a um brevíssimo intervalo. Caros ouvintes e telespectadores, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, continuamos neste tema do caso Moza. Os antigos gestores foram sancionados pelo Banco de Moçambique. No meio desses antigos gestores impera também o entendimento de que são bodes expiatórios e o Banco Central nem sequer olhou para todas as defesas que foram apresentadas. Como é que fica a reputação pública destes gestores após estas sessões? São nomes incontornáveis quando o assunto é banca. Bem, eu penso que cada caso é um caso, cada personalidade é uma personalidade. Há pessoas, cada pessoa recebe este tipo de sanções de forma particular. Uma coisa é certa: até agora nem o Banco de Moçambique, nem os próprios acionistas da Moçambique Capitais acusaram os antigos gestores de se apropriarem de fundos do banco, de utilizarem os fundos do banco para beneficiarem empresas suas, projetos seus, projetos familiares. E isto, muitas vezes, é o trivial da corrupção em Moçambique. Aliás, os gestores, os antigos gestores do Mozabank não estão a ser acusados de corrupção, estão a ser acusados de não seguirem determinados preceitos que deveriam ter sido... Não é uma questão de procedimentos. Sobretudo de procedimentos e de violação da lei cambial, que é um bocadinho mais grave, porque isto pode levar a outro tipo de implicações, nomeadamente a origem dos fundos a que se destinavam. Digamos que é uma zona mais complicada, mas e vimos que naquelas outros sancionamentos dos 15 bancos, a questão central de quase, não todos, mas de quase todos eles, era o branqueamento de capitais. De capitais, o que significa, por outras palavras, que as operações, as transações não seguiram todas as suas componentes, no sentido de prevenir que se abrisse a porta à lavagem e ao branqueamento
capitais. Ora, não é isto que se trata. Portanto, é muito relativo à forma como a reputação destas pessoas é atingida. Mas, tratando-se do caso que foi, nomeadamente dos seus aspectos conjunturais, dos aspectos que têm a ver com uma nova direção do Banco Central que quer afirmar a sua própria reputação, tudo isto influi no sentido de se levantar um grande ponto de interrogação em relação à atividade destes gestores. De qualquer forma, eu acho, e da forma de atuar do antigamente na política moçambicana, acho que nunca passou pela cabeça destes gestores que seriam sancionados e que o banco estava a ir para caminhos muito perigosos, porque no meio deste percurso haveria alguém que viesse salvar o banco, nomeadamente com o influxo de fundos das empresas públicas, as sempre necessárias empresas públicas, com o empurrão de determinados ministérios-chave e, em última análise, com o apoio tácito do Banco de Moçambique. Portanto, houve também aqui um erro de análise que não foi sentido pelos gestores do Banco Moza, e quando atuaram ou quando estavam em vias de atuar, era já muito tarde, porque toda a correspondência trocada em relação ao financiamento que se previa na altura, cerca de 30 milhões de dólares, foi muito em cima da própria decisão do Banco Central de intervir sobre o Moza Bank. Muito bem, vamos a um outro tema, tem a ver com os salários mínimos. O governo aumentou nesta terça-feira os salários mínimos e para funcionários e agentes do Estado o aumento foi de 6,5%. Fernando Lima, não é um aumento para quem das expectativas quando a inflação em 2017 foi de 15,1%, menos 4% em relação a 2016, ou é a resposta aos apelos do FMI no sentido de controlar a massa salarial na administração pública? Bem, há outras pessoas que usam outros números, dizem inclusivamente que a inflação em 2017 foi apenas de 5,6%, logo o aumento da função pública ainda andou 1% acima, quase 1% acima da inflação acumulada de 2017. Aqui há muitos aspectos contraditórios e o aspecto contraditório fundamental é que estamos num momento de grande crise e, ao decretarem-se estes aumentos salariais que são, digamos, aplicados de uma forma transversal para todo o setor produtivo moçambicano, os salários fixados administrativamente não têm em conta a situação específica de cada empresa. Por outro lado, também, uma coisa é aquilo que é o trabalho organizado, o trabalho, sobretudo, nas empresas em Maputo. Outra coisa é o resto do país, e nomeadamente a zona do campo, onde eu duvido que os salários mínimos sejam aplicados. Portanto, a aplicação destes salários, mesmo que sejam salários muito exíguos, que não resolvam o problema das famílias moçambicanas, de qualquer forma criam problemas no tecido das empresas moçambicanas. Por exemplo, uma pequena empresa
que é apanhada na malha dos chamados serviços não financeiros ou de banca e seguros. E banca e seguros não significa só falar dos grandes bancos. Aplicar um salário como o preconizado é muito duro para estas empresas, mesmo tratando-se de salários mínimos e mesmo sabendo nós que a maioria das empresas, a não ser as empresas do setor industrial, onde o trabalho não qualificado é todo pago com salários mínimos, por exemplo, nas empresas de serviços, só uma minoria dos trabalhadores recebe o salário mínimo. Mas isto causa problemas graves de tesouraria e nesta conjuntura ainda é mais grave. E, portanto, vamos ver muito mais empresas com problemas de pagar salários. Agora, nós vivemos numa democracia multipartidária onde a questão dos salários é uma questão extremamente importante e é uma questão fundamental, né? E é um direito de todos os trabalhadores. Este tipo de aumentos transforma-se numa arma de arremesso político, nomeadamente da oposição contra o governo, na própria diferenciação dos salários que o governo arbitrou, porque não foi o governo sozinho que estabeleceu estes salários. Os salários são muito maiores para o setor privado, dentro das limitações, do que para a função pública e forças de defesa e segurança. Agora, em resposta aos questionamentos do FMI, claro que é temerário a posição do governo, que sistematicamente e ao longo dos últimos anos tem afrontado esta questão, que tem a ver não só com os aumentos, mas sobretudo com a massa salarial. Por exemplo, o Executivo ainda decidiu disponibilizar 1,8 mil milhões de meticais, equivalente mais ou menos a 30 milhões de dólares, para despesas relacionadas com promoções, progressões e mudanças de carreira. O FMI, que não quer ficar mal na fotografia, aqui argumenta da seguinte forma, que o FMI não está contra melhores salários para professores e para técnicos de saúde, dando isto como exemplo, mas está contra o sistema salarial moçambicano, nomeadamente todas as mordomias e remunerações indiretas que são estabelecidas para os funcionários públicos, e também os próprios métodos de promoção dos funcionários, que são promovidos não pelo seu desempenho, mas pelas suas habilitações literárias. Ora, isto, segundo o FMI, é responsável por uma massa salarial muito elevada. E depois, claro que o FMI também tem muitos burocratas. Então, eles calculam a massa salarial em Moçambique, a massa salarial quando comparado com o PIB do país, e comparam isso em termos de região. Ora, uma das razões que desequilibra brutalmente a questão dos salários em Moçambique é a sua relação com o PIB, ou seja, a relação do salário com o total dos proveitos, portanto, da realização de valor do lado da receita em
Moçambique. Portanto, este aqui é o questionamento, ou seja, aquilo que o FMI gostaria é que o rácio fosse menor e, portanto, considera que é um rácio extremamente elevado e é um rácio extremamente elevado quando comparado com outros países africanos. Vamos a um outro tema. Este ano comemoram-se, passam 15 anos de concessão do Porto de Maputo ao MPDC, que cresceu 20% em 2017. Eu penso que é um dos casos de sucesso em Moçambique, embora aqui há uma questão de fundo que claramente temos que questionar. Os caminhos de ferro, o sistema ferroportuário em Moçambique era a joia da coroa, e quando digo joia da coroa colonial, ou seja, do Estado colonial, e durante alguns anos, e não obstante todos os ataques de que foram alvos, os caminhos de ferro manteve a capacidade de uma certa gestão. Portanto, há no próprio interior dos caminhos de ferro este sentimento que a entrega de grandes porções do sistema ferroportuário moçambicano foi para satisfazer os apetites externos, nomeadamente uma determinada cartilha do FMI, e, portanto, é por isso que o sistema ferroportuário está, na sua grande maioria, concessionado. E uma das concessões de sucesso é esta concessão de Maputo, que está a celebrar 15 anos com um incremento de 20% na carga manuseada em 2017, não obstante grande parte da carga serem granéis, e, como se sabe, os granéis são cargas pobres. Era mais importante, por exemplo, que Moçambique transacionasse muitos BMWs, passa publicidade, que são carros feitos nas fábricas sul-africanas e que são exportados a partir do porto de Maputo. Agora, a questão não é a única, mas uma das questões que se coloca é que os serviços complementares ao porto não têm acompanhado o desenvolvimento do porto. Aliás, sobretudo as alfândegas. Sim. Na minha ótica, uma das razões porque o porto assumiu a própria responsabilidade dos serviços de rebocadores é porque exatamente achava que os serviços da Marinha que prestavam serviços de rebocadores não funcionava corretamente. Claro que as alfândegas não são mais uma empresa privada, ou pelo menos não estão sob a égide da Crown Agents, mas não faz sentido, do meu ponto de vista, que um porto funcione 24 sobre 24 e depois os serviços de despacho alfandegário das próprias alfândegas não funcione 24 sobre 24. E isto tem implicações não apenas no próprio porto, nos serviços de desembaraço, por exemplo, dos caminhões que trazem carga para o porto e que carregam no Porto de Maputo para fora do porto e para, inclusivamente, outros países vizinhos. Mas tem implicações também na própria fronteira, a fronteira principal de Moçambique, que é a fronteira de Ressano Garcia. Houve todo o bruá da primeira visita oficial de Cyril Ramaphosa a Moçambique, que a fronteira iria funcionar 24 horas. Depois foi anunciado que isto seria implementado durante todo o mês de abril. Ora, estamos a escassos dias do fim do mês de abril e não me parece que até segunda-feira a fronteira passe a funcionar 24 horas, para não falar de uma fronteira de paragem única
dos serviços que poderiam funcionar melhor naquilo que se designou por quilómetro 4, que é onde se faz o desembaraço dos caminhões que exatamente vêm para o porto de Maputo. Portanto, são um elo importante no funcionamento do próprio porto. Portanto, é necessário investir mais nos serviços e na complementaridade de instituições que trabalham com o porto, nomeadamente instituições do Estado, que aparentemente não conseguem acompanhar o ritmo de um porto que tem na sua cabeça o DP World, que é uma empresa de renome mundial e que lidera a gestão do Porto de Maputo. E também é importante continuar a transferir a carga do lado rodoviário para o lado ferroviário. Isso não sei se será uma batalha ganha, porque há um lobby muito resiliente, como agora se diz do lado... O lobby dos caminhões. O lobby dos caminhões. O ministro Mesquita assinalou que há um diferencial positivo no sentido de se transferir carga para os comboios, mas ainda é muito pouco, qualquer coisa como 9% em 2017. Por outro lado, isto significa que também é preciso construir mais linhas de trânsito no próprio porto para acolher todo esse tráfego ferroviário, porque houve uma reconstituição do porto e nessa reconstituição do porto desapareceram muitas das linhas que serviam para manobras portanto, de material circulante em trânsito. Ora, sem linhas para manuseamento de vagões e para a operação das locomotivas de reboque dos comboios e que fazem as manobras no interior do próprio porto, não é possível acolher mais tráfego por via ferroviária. Vamos fechar, Fernando Lima, com o tema do caso Hercílio Salema. Passa um mês após este ataque, que aliás foi um duro ataque à liberdade de expressão este ano. Aparentemente não há avanços neste caso, numa altura que avolumam-se sinais de que alguma coisa de muito grave pode vir a acontecer a qualquer momento na questão do direito à informação, e também numa altura em que Moçambique caiu 6 posições do ranking dos Repórteres Sem Fronteiras. Em todo esse cenário eu acrescentaria, e faço isso com tristeza, que os setores que exatamente têm dificuldade em lidar com atentados como aquele que aconteceu a Hercílio Salema e a José Jaime Macuane, que receberam nas últimas semanas 2 preciosas muletas, ou seja, a agressão a um jornalista no Marés, que é uma agressão, tem que ser condenada e que tem que ser enquadrada legalmente, mas não é uma agressão politizada, e a própria intervenção desajeitada do deputado Muxanga, pedindo arames para um repórter ser levado a tribunal. Claramente, nas últimas sessões do Parlamento, eu senti que isto foram muletas extremamente importantes para se calar ou tentar escamotear aquilo que são as evidências de sancionamento político de que foi alvo Hercílio Salema. E essa é a questão, a questão de fundo. A pessoa em causa foi atacada e foi violentada pelas suas opiniões, pelos seus posicionamentos políticos, e isto é extremamente importante no sentido de preocupante em relação à liberdade de expressão em Moçambique. Fernando Lima, chegamos ao fim
de mais um programa em que passamos basicamente a revista os principais temas que marcaram esta semana. Eu sou o Francisco Carmona, André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Boa noite, nos vemos de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.